tarde a todos. É um prazer estar aqui com a equipe, com os participantes, nessa oficina de desenvolvimento positivo, principalmente no IRS Tech Online. Muito obrigada, família, familiares, principalmente os participantes que se dedicaram tanto, que eu sei que fizeram muitas coisas bonitas, e em nome da diretoria, da gerência, eu oficializo a abertura aqui nessa parte da tarde dessa apresentação. Muito obrigada, passo a palavra a Marta, e parabéns a todos. Boa tarde, estamos aqui para mais um IRS Tech Online, já que o presencial nesse momento não dá para acontecer. O presencial era dia de muita bagunça, muita correria, muitas apresentações, mas hoje não será diferente, né? Vemos online, vocês estão empenhados, vocês estão participativos, e estamos juntos aqui para assistir essa linda apresentação de vocês, tá bom? Boa sorte, e deixo a palavra aí para o nosso amigo, querido Hamilton. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Dando continuidade aqui à nossa apresentação de hoje. Não vou tomar muito o tempo, repetindo o que eu já falei de manhã, né? Porque os participantes vão falar com mais propriedade aí do que eu. Fazer uma pequena apresentação das bases da nossa oficina de desenvolvimento positivo, tá? As teorias que fundamentam o nosso trabalho aí. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, uma delas é a teoria das inteligências dos três anéis, a respeito de altas habilidades e superdotação. Eu já falei em algumas reuniões, vocês já devem saber mais ou menos como funciona. Que é a habilidade acima da média, a criatividade, no sentido de resolver problemas, criar novos produtos, e o envolvimento com a tarefa, não só desenvolver com alguma tarefa num único dia, né? Mas durante um período de tempo que seja o suficiente para que possa dominar um assunto, um campo de conhecimento, e com isso criar novas soluções, novos produtos. A gente sempre destaca que os superdotados têm dois tipos, né? O acadêmico, as pessoas que têm facilidade para aprender e geralmente tiram notas boas, e os que são mais da área de criação, os criativo-produtivos. Às vezes não tiram notas boas, mas têm um excelente desempenho nessa área de criação, de apresentar respostas criativas, divergentes, e geralmente estão muito ligados à arte, à parte de educação física, de expressão corporal e tudo mais. A segunda teoria é a das inteligências múltiplas, do Gardner. Os participantes vão falar de todas elas, né? Um vai falar de um grupo, o outro vai falar de outro grupo, e a gente vai conseguir falar de todas elas, e eles vão fazer isso com mais propriedade, tá? De forma geral, a naturalista tem muito a ver com a área da biologia e ciências, ligada a questões da natureza. A linguística, a parte oral e escrita. A lógico-matemática, como a gente pode deduzir aos matemáticos, mas também astrônomos, cientistas. A interpessoal é a facilidade de entender as motivações alheias, de interagir com grupos, se comunicar de forma eficiente. A corporal sinestésica são as pessoas que têm facilidade de lidar com o corpo todo de forma geral, alguma parte específica. Sempre bom lembrar que todos nós temos todos esses tipos de inteligência, só que a diferença é que uns têm muito acima da média, outros têm na média e alguns abaixo da média, né? A musical, que é autoexplicativa, relacionada a pessoas que têm facilidade de entender ritmos, sons, compor letras, tocar instrumentos. A existencial está muito ligada a questões da vida, a questões reflexivas, muito comum em filósofos, que tentam sempre responder às questões do tipo, por que estamos aqui, para onde que nós vamos, quem nós somos como espécie humana. A espacial está muito ligada ao pessoal da arquitetura, da engenharia, mas também das artes. Como eu destaquei na parte da manhã, os tatuadores também têm esse tipo de
de inteligência. E está muito em voga nos últimos tempos, né? A intrapessoal é o oposto da interpessoal. Se a interpessoal é a facilidade de lidar com grupos, de entender as motivações alheias e tudo mais, a intrapessoal tem a ver com o indivíduo se entendendo, se compreendendo e conseguindo viver de uma forma produtiva, entendendo as próprias motivações, as habilidades, os limites. E temos a teoria dos 5-6, tá? Que é uma das principais bases da nossa oficina. Foi criada pelo psicólogo Richard Lerner, e o desenvolvimento positivo, segundo a visão dele, o que seria uma pessoa de se desenvolver de uma forma positiva? Se desenvolver de uma forma positiva a partir da vida em sociedade. Como eu destaquei das inteligências múltiplas, aí tem relação com os 5-6 também. A pessoa conseguir se entender de uma forma adequada, entender os seus limites, as suas motivações, ter um olhar social de preocupação com o outro, de querer ajudar, de se relacionar bem nos locais onde frequenta, tá? E ele dividiu em cada um desses 5-6 aí. Basicamente, a competência está ligada às habilidades intelectuais e comportamentais. O caráter também é um pouco autoexplicativo, está ligado à integridade, aos valores pessoais. A confiança, que é a confiança nas próprias habilidades, no que eu consigo fazer ou não consigo fazer. Aqui está muito ligado à ação, tá? O cuidado, em muitos casos, aparece como compaixão, que é muito ligado à empatia, esse olhar aí, sempre se preocupando com o outro, querendo ajudar. E a conexão é o que eu acabei de falar, em relação aos locais onde frequenta, escola, religiões, cursos, atividades de dança, de música, que a pessoa possa ter uma interação produtiva nesses locais, que consiga se expressar, que consiga aprender e que consiga ser produtivo. Isso tudo é o desenvolvimento positivo. Como a gente tem uma apresentação um pouco extensa, eu não vou tomar muito tempo, mas eu gostaria de destacar a participação dos integrantes da oficina, porque a gente teve basicamente 10 horas de aula, considerando que é 50 minutos de aula por semana, isso dá 2 horas por mês. Em 5 meses, a gente teve mais ou menos 10 horas de aula. Não seria o suficiente para a gente falar de todos esses assuntos que eu já falei até agora e dos outros que a gente também trabalhou, como liderança, comunicação, ética e moral, as inteligências múltiplas aí. Então, vocês podem perceber que, para os participantes apresentarem esses trabalhos hoje, eles tiveram que ter um comprometimento além da oficina, porque só o momento da oficina não daria para fazer isso tudo. Então, é importante fazer esse destaque aí do comprometimento deles. A gente vai iniciar agora com o Vitor, falando um pouco sobre criatividade. Pode começar aí, Vitor. Bom, boa tarde a todos. Eu faço parte do Instituto Lichtenberg e eu me chamo Victor Alexandre. E eu vou falar sobre criatividade hoje. Pode passar. A criatividade é a ação de transformar ideias novas, imaginar e conseguir reproduzi-las no nosso mundo real. Se caracteriza pela capacidade de uma pessoa de ver o mundo de uma forma diferente e encontrar soluções para que algo não tinha ainda e estabelecer conexões entre algo que parecia ser desconexo. Então, pode passar. Eu vou falar sobre os 5 elementos presentes na criatividade, então, nas pessoas criativas. O primeiro elemento é a capacidade de associação, que é uma das principais características e é a capacidade que nosso cérebro tem de dar lógica, coerência sobre coisas que pareciam ser isoladas, sobre pensamentos isolados e para que possamos entender melhor aquilo. O segundo é o questionamento, que é um hábito muito presente nos inovadores, que consiste em questionar tudo
não deixar nenhuma dúvida em branco, sempre perguntar para esclarecer melhor aquele fato. A observação é a característica em que o inovador ele está atento a tudo, observando cada detalhe para poder explorar novas ideias e métodos que podem ser aplicados. O networking é o quarto elemento e é o contato dos inovadores com diferentes culturas, diferentes perspectivas, para eles poderem obterem ideias frescas e proporem algo mais ousado. E eles sempre procuram estar em contato com pessoas com pensamentos diferentes para que eles possam saber sobre outros assuntos e novos pensamentos e propõe algo mais ousado, como eu falei. E a experimentação é a habilidade em que o inovador ele experimenta as ideias novas e ele explora novos lugares e pesquisa algo, vai pesquisando algo sempre para que ele sempre possa aprender algo novo. E é isso, os 5 elementos. Pode passar. Então, nós podemos observar que a criatividade não é algo que acontece da noite para o dia, de uma hora para outra. Então, o Robert Greene, segundo ele, a prática faz a perfeição. Ele chegou à conclusão de que os maiores gênios passaram cerca de 10.000 horas pesquisando sobre determinado assunto até encontrar uma coisa inovadora. Então, passaram muito tempo, então você não pode achar que vai ser criativo de uma hora para outra. Então, tem que estudar bastante e cerca de 10.000 horas estudando, mais ou menos 3 horas por dia durante 10 anos. Então, é muito tempo. Então, a criatividade é um processo que envolve muito tempo até chegar a um determinado resultado. Pode passar. E aqui nós temos duas pessoas são criativas, foram e são, né? Então, o Bill Gates, que é um dos homens mais poderosos atualmente, questão financeira, pois ele é dono de uma das principais empresas e ele foi o fundador da Microsoft, que criou o sistema operacional Windows, que é usado em 90% dos computadores do mundo atualmente. Então, sem a criatividade dele, nós não teríamos tecnologia, talvez, para se comunicar assim hoje. Então, foi muito bom a criatividade dele. E o Walt Disney, que ele fundou a Walt Disney Company, que criou personagens memoráveis que presentes na nossa infância, como o Mickey e o Pato Donald, que ainda vão estar presentes em muitas gerações, mesmo sendo tão antigo, pois foi uma coisa que marcou muito a nossa sociedade. E ele também criou os parques temáticos Disney, que estão presentes em diversos lugares do mundo e são um dos principais pontos turísticos de diversos lugares. Então, foi isso a minha apresentação. Muito obrigado. Valeu. Obrigado aí, Vitor, pela apresentação. Então, como eu falei, pessoal, nós teremos alguns participantes fazendo apresentações. O Vitor falou de criatividade e o Gustavo também escolheu falar de criatividade. Então, ele vai falar aí de uma perspectiva complementar e um pouco diferente ao que o Vitor falou. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem guardar aí para o final, que a gente vai reservar um espaço aí para dúvidas. Pode começar aí, Gustavo. Eu vou começar. Boa tarde, eu sou Gustavo Diniz e eu estou aqui para apresentar meu trabalho sobre criatividade. Pode passar o PowerPoint. Ser criativos é solucionar maneiras fora do comum. É você encontrar uma solução diferenciada para o problema que você está tendo. Você cria uma nova solução. Ser criativo é ser inovador. Não é à toa que no passado a gente teve vários inovadores que criaram assim, invenções e entre outras coisas, como por exemplo o Bill Gates, que o Victor falou, que criou o Windows, que é um sistema
operacional de computador que ajudou muita gente nos dias de hoje e faz um bom tempo que foi criado. Agora pode passar. Aí depois eu coloquei essa imagem só na brincadeira, sabe? Só para quebrar um gelo e para apresentar as pessoas criativas da história. Essa imagem aqui eu escolhi por quê? Porque isso daqui é uma solução bem criativa e cômica para dizer que tem um MacBook, sabe? Colocar uma maçãzinha já ficou mais caro. Agora pode passar. Agora, uma das pessoas mais criativas Uma das pessoas criativas que eu vou falar é o Santos Dumont. Ele foi o pai da aviação, um brasileiro, foi o pai da aviação, ó. Ele criou o primeiro avião que voou sem uso de catapulta ou rampa. Aí depois ele foi reconhecido pelo Conselho Internacional de Aviação. Aí, ok. E depois essa daqui é a invenção dele, o avião que todo mundo viu voar sozinho. Oh, maravilhoso. Tá vendo? Foi o primeiro avião que 1.000 pessoas estavam presentes quando começou a voar. E agora pode passar para o slide. Esse daqui é o Albert Einstein, um físico e pesquisador, um dos maiores, ou se não o maior físico e pesquisador que o mundo já teve. Ele ajudou o mundo com suas teorias e com seus estudos da física e do universo. Pode passar. Uma das teorias que ajudou a física até nos dias de hoje foi a teoria da relatividade, que abordou os fenômenos que ocorrem em deslocamentos, mostrou os fenômenos que ocorrem em deslocamentos de objetos que possuem velocidades iguais ou próximas à da luz. E acabou. Obrigado aí, Gustavo. Só retornar aqui ao slide do Albert Einstein, porque essa semana os físicos aí do mundo todo identificaram que a teoria dele sobre os buracos negros foi confirmada mais uma vez através da observação, porque eles conseguiram identificar raios ultravioletas através dos buracos negros. E isso é um marco aí para o mundo da física, porque pode determinar até a criação de novos campos aí da área da física. E assim, ele não criou essa teoria da noite para o dia, como não deu. O Vitor foram vários anos de estudo, de observação. Exato, Gustavo. E é muito importante destacar isso porque as pessoas associam criatividade a nascer inteligente. Isso. Demora tempo. Não é necessário tempo. Forma. Tempo é um dos fatores mais importantes para a criatividade. Exatamente, Gustavo. Muito tempo de estudo aí para que possa dominar um campo de conhecimento e criar alguma coisa que seja importante para a sociedade. Essas 10.000 horas aí é uma média, tá? Tem pessoas que foram muito superdotadas e conseguiram criar soluções que guiam nossa vida até hoje em menos tempo, mas é raro. A média é 10. Essa atividade foi uma atividade que a gente realizou durante o semestre para falar de ética e moral e dos valores morais, tá? Que é o que a gente sempre fala, não adianta você ser superdotado, ter talento e tudo mais, se você não der um bom uso para essa inteligência. Então, quando a gente fala de ética e moral, é muita parte disso, destacar essa importância. Esse é um case que é muito comum na vida dos adolescentes, tá? E é basicamente o que vocês estão vendo aí. Um adolescente de 15 anos recebeu, durante um evento em família, uma proposta do tio para que ele pudesse ajudar o tio no processo de mudança entre uma casa e outra, tá? E, no dia prometido, esse adolescente ele recebeu um convite de amigos muito próximos a ele para ir ao cinema, junto com algumas meninas,
Entre elas, uma que esse rapaz tinha interesses amorosos, que é muito comum na adolescência, todos nós passamos por essa fase. Para assistir um filme que ele tinha esperado 1 ano para esse filme ser lançado e que só passaria naquele dia e naquele horário específico. É claro que isso é um caso hipotético, né? Mas justamente para eles começarem a entender que as nossas atitudes vão demonstrando quem a gente é, né? O valor implícito aqui nesse caso é o valor do comprometimento. Nós que somos mais adultos costumamos chamar isso de ter palavra. A gente prometeu determinada coisa, a gente vai ter que cumprir. Tá? Esse é um dos valores dos seres humanos aí mais universais e atemporais. Tá? E as respostas que eles deram, algumas a gente colocou aqui. É importante destacar que todos deram resposta, todos os que estavam presentes nesse dia. Tá? E como vocês podem ver aí as respostas, a resposta número 1 aí, a gente não colocou os nomes, tá? Mas cada resposta corresponde a um participante diferente. Por exemplo, o primeiro disse aqui que, na teoria, todos ajudariam o tio, mas na prática seria diferente. É a opinião dele. Eu ajudaria o tio, pois se eu não ajudasse, poderia desapontá-lo. E teria outras oportunidades para me divertir com os amigos. A segunda pessoa aí disse que, embora quisesse muito sair com os amigos, ajudaria o tio, pois fez uma promessa e teria que cumpri-la. Tá? E o terceiro ajudaria também, porque teria outras oportunidades para sair com os amigos. Então, essa foi uma das atividades que a gente realizou em relação à ética e moral e trouxemos esses exemplos aí para vocês terem noção. Vamos seguir. João Henrique agora vai falar sobre inteligências múltiplas. Pode continuar aí, João. Boa tarde, meu nome é João Henrique, eu estou no primeiro ano e eu vou falar sobre inteligências múltiplas. Passa aí. Tá, então, a primeira inteligência múltipla que eu vou falar é a loja... Ah, não, peraí, que meu Zoom bugou, rapidão. Brenda, você está em teoria da relatividade? Está conseguindo ver aí, João, o que está aparecendo? Para mim está em teoria da relatividade, não está na minha parte, não. Não, a gente já está no slide aí das inteligências múltiplas. Não, Se para mim ainda está aparece na aí. teoria da relatividade. Deve ter travado aí, né? Tá, então... Não, eu faço aqui, eu tenho aqui. Ó, o que elas são? Ela é uma teoria que mostra que existem diferentes tipos de inteligência e que todos os humanos têm em algum nível, alguns mais baixos e alguns mais altos. Pode ser desenvolvidas de acordo com o tempo. Você pode ter um nível e ao longo dos anos ir desenvolvendo até chegar num nível superior. Alguns já nascem com isso, mas aí não tem o que fazer. Ela foi criada na década de 80 e o responsável foi o Gardner, como o Hamilton já havia dito. Pode passar aí. Então, quantas são? Então, no começo, elas eram 8, 6, aí elas foram aumentando. No momento tem 9. Elas são constituídas por habilidades que compreendem diferentes campos do conhecimento e a gente vai explicar cada uma a partir daqui para frente. Embora elas sejam independentes, elas raramente funcionam sozinhas. Algumas necessitam da outra para ter uma coisa boa, assim. E elas dependem do desenvolvimento e da educação recebida e das oportunidades para serem despertadas, assim dizendo. Pode passar. Então, vou falar da lógico-matemática. Ela é voltada para... João,
Acho que caiu aí, né? Acho que o João caiu aí a conexão dele. Então, a gente tem um problema para ser resolvido ao vivo. Maria Fernanda, o que a gente vai fazer? Vamos passar para Maria Fernanda. Se o João voltar, ele continua de onde ele parou. Eu voltei. Ah, já voltou. Então, Maria Fernanda foi salva aí pelo Gon. Já estava preparada, né, Maria? Até onde vocês ouviram, só para eu ter uma... Calma aí, deixa eu voltar. Você estava falando da lógica matemática e caiu. Pode continuar aí. Lógica matemática é voltada para conclusões na razão. Ela está ligada à capacidade de resolução de equações e provas, mas não somente é isso. Sua base é o pensamento lógico nos cálculos, detecção de padrões e resolução de problemas. Tem uma forte ligação com os números, por ser mais focado na razão, na base. E por um longo tempo, esse foi o principal modelo usado na medição de inteligência de uma pessoa, pelo teste de QI. Ela geralmente tem cientistas que usam isso para fazer suas pesquisas. A corporal sinestésica está relacionada à capacidade motora das pessoas, possibilitando que o indivíduo se expresse com seu corpo de forma mais clara. Sendo que, normalmente, as pessoas que têm esse tipo de inteligência acabam tendo uma noção surreal de espaço, distância, profundidade, controle de movimentos, equilíbrio, coordenação e expressão. Ela é predominante em esportistas habilidosos, atores renomados, cirurgiões, em geral, profissões que exigem um grande controle do corpo para você fazer. Pode passar. Muito bom, João. A musical. A inteligência musical é considerada mais fácil de identificar. Ela está relacionada à sensibilidade das pessoas em reconhecer notas musicais, independente de onde elas vêm. Por isso, os indivíduos com essa inteligência conseguem reproduzir, mas também criar melodias, assim como reconhecer padrões tonais e ritmos facilmente. Ela está relacionada à criatividade, como já disseram antes. Você precisa ter uma criatividade muito grande para conseguir fazer uma música, não é só jogar e tocar qualquer coisa. Esse tipo de inteligência está presente em compositores, maestros, músicos e críticos musicais. Pode passar. Naturalista. Então, essa não estava nos estudos de Gardner, como eu disse, foi aumentando conforme o tempo. Mas ele optou por incluir porque se trata de uma coisa essencial para o futuro da humanidade e do planeta. Essa inteligência ela está ligada às habilidades humanas relacionadas à vida e à natureza. As pessoas que têm essa característica têm facilidade para identificar animais, plantas e os benefícios proporcionados por eles. Nesse contexto, há uma forte ligação entre o indivíduo e o meio ambiente. Então, está mais presente em biólogos, geólogos, esses que estudam mais da natureza. Então, por fim, a existencial é a habilidade de refletir sobre as questões essenciais da própria ou da inerente ao ser humano em geral. Essa característica pode ser identificada em líderes espirituosos, filósofos mundialmente famosos, como o Aristóteles. Foi um grande gênio da antiguidade. Obrigado. Muito bom, João. Muito bom. Como eu falei aí, vocês iriam falar mais profundamente e eu não teria essa eloquência para falar como vocês estão apresentando. Vamos dar continuidade aí, que agora a Maria Fernanda vai falar um pouquinho sobre as outras. Preparada, Maria Fernanda? Sim. Ah, João, faltou esse slide aí. Ah, é mesmo, né? Falta esse slide. Então, qual a importância da inteligência múltipla? Ela tem várias importâncias, mas uma delas, para mim, a mais importante, é nas escolas, porque ela quebra aquele padrão de aquela criança é mais inteligente que aquela. Mano, pode até ser, mas tipo, em uma área específica. Uma pode ser muito boa com os números, mas a outra pode ser muito boa conversando com as pessoas. Entendeu? E, tipo, não se deve botar numa balança qual é melhor. Todas são importantes.
Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vai lá, Maria Fernanda. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar um pouco mais sobre algumas outras, né, inteligências múltiplas. Eu vou começar com a inteligência linguística. Ela está associada à habilidade de usar palavras e linguagem de forma efetiva. Isso envolve a articulação de argumentos e discursos de forma clara e direta, capaz de transmitir uma mensagem ou atingir objetivos através da fala, no diálogo. Pessoas com inteligência linguística conseguem expressar ideias e conceitos complexos com facilidade. E essa inteligência é facilmente observada em escritores, poetas, jornalistas, palestrantes e outros tipos de... Pode atrapalhar aí? Aqui, ao lado, O quê? É que tem 30 tipos de pacotes. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí que está atrapalhando a apresentação da Maria Fernanda. Dá para desligar aí, Val? consegue mutar. Pode continuar, Maria Fernanda. E aqui ao lado eu coloquei um exemplo dessa inteligência, que é o escritor e poeta William Shakespeare, um dos mais famosos escritores e o mais importante dramaturgo também inglês. Pode passar. Bom. Inteligência espacial consiste na habilidade de visualizar e entender o mundo em 3 dimensões. Esse tipo de inteligência é comum entre pessoas com imaginação muito ativa. E ela consiste, né, em imagens mentais, né, capacidade de imaginar representações do mundo físico de forma fiel, mesmo que baseadas em memórias antigas. Na manipulação de imagens, capacidade de imaginar com clareza o resultado de alterações eventualmente executadas. E habilidades artísticas, que é a capacidade de criar arte a partir da aptidão visual espacial, como esculturas e pinturas. Ela é muito comum em navegadores, arquitetos, escultores, pintores, designers e pilotos, entre outros. Aqui ao lado eu coloquei um exemplo do edifício da ONU, que foi projetado por um arquiteto brasileiro, o Oscar Niemeyer. E ele, junto com outros 11 arquitetos, apresentaram projetos e o dele foi selecionado. Pode passar. A inteligência intrapessoal é a habilidade de entender os próprios sentimentos, motivações e limitações. Resumindo, o autoconhecimento capaz de redirecionar planejamentos para a vida. Isso implica também uma apreciação e respeito pela condição humana. Ela está relacionada à autorreflexão. Essa inteligência não necessariamente tem que ser aplicada a certas profissões. Ela diz respeito a conhecer a si mesmo. E, principalmente, psicólogos, né, apresentam essa inteligência. Eu coloquei como exemplo o escritor muito famoso aqui do Brasil, que é o Machado de Assis. Pode passar. E a inteligência interpessoal, que pode ser considerada de uma forma contrária à outra, porque ela consiste na aptidão de compreender e interagir com outras pessoas de forma efetiva, mas, de certa forma, é complementada pela outra também, a inteligência interpessoal, no caso. A inteligência interpessoal envolve a atenção e sensibilidade para notar o humor, sentimentos e temperamentos de outras pessoas, bem como a facilidade de entender, de se fazer entender perante os outros. Ela é muito comum em professores, políticos, atores, vendedores, assistentes sociais e entre outros. Como exemplo, eu coloquei o apresentador Silvio Santos. E é isso. Obrigada. Então, pessoal, a gente tem agora uma apresentação da Caterina, que não pôde estar presente devido a uma atividade escolar, e ela fez uma produção diferente, tá? Ela fez um PowerPoint com todas as inteligências, com ela falando sobre cada uma
uma delas, em forma de áudio. É bem diferenciado isso, com o uso da tecnologia. E eu vou mostrar para vocês aqui uma dessas apresentações dela. Obrigado pela excelente apresentação aí, Maria Fernanda. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Tá, então não, agora não, apresentação não. E agora? Também não. Tá. Então, deixa eu habilitar aqui primeiro. Agora vai. O mundo em 3 dimensões. A inteligência visual espacial consiste em visualizar e entender o mundo em 3 dimensões. Ela envolve imagens mentais, capacidade de imaginar representações do mundo físico de forma fiel, manipulação de imagens, capacidade de imaginar com clareza o resultado, habilidades artísticas, capacidade de criar arte, como esculturas, pinturas. Profissões como artistas, fotógrafos, escultores e arquitetos estão ligados a esse tipo de inteligência. Agora ela colocou esse slide aí, lembrando que ela fez uma apresentação completa, mas devido ao tempo a gente não vai conseguir apresentar tudo hoje, tá? Isso foi só para vocês terem noção da dedicação e do empenho dela, porque isso dá muito trabalho para fazer. Pesquisar, gravar áudio sobre cada uma delas não é fácil, não. Vamos seguir aí as apresentações. Agora quem vai falar é o Kaique. Boa tarde. Sobre moral e ética. Pode seguir, Kaique. Boa tarde, meu nome é Kaique e o tema da minha apresentação é moral e ética, o que é e qual é a diferença. Pode passar. Moral é o conjunto de normas que dizem respeito às ações humanas, geralmente associadas ao certo e ao errado. Normalmente isso condiz a um julgamento da própria pessoa. Eu não estou com um exemplo em mente, mas vamos aqui. Quando você vê alguém... caramba, fiquei sem exemplos. Enfim, quando você vê alguém fazendo um certo ato, você vai julgar sendo certo ou errado. Para ela pode estar certo, mas para você é errado. Isso é a moral. É um julgamento de ações humanas. É o próximo. Uma pessoa que foi bastante importante nessa quebra de normas, de normas morais, foi Frida Kahlo, que lutou contra as injustiças de sua época na sociedade onde estava inserida, fazendo vários atos que na sua época eram considerados impróprios e quebrando vários tabus em prol da sociedade. Próximo, por favor. O próximo é o que é ética. Ética é um conjunto de reflexões sobre as melhores formas de agir na vida em sociedade, como o homem se comporta no âmbito social, de acordo com seu caráter. Digamos que você vai fazer tal ato e você pensa se o ato vai prejudicar outras pessoas e vai beneficiar apenas você. Isso é ética, saber respeitar os valores e os direitos e não prejudicar os demais. Acho que não tem mais próximo. Tem. E a diferença entre ética e moral? A ética é um conjunto de valores e costumes difundido por uma determinada sociedade, enquanto a moral é a prática individual influenciada ou não por esse conjunto de valores éticos. Muito bom, Kaique. Finalizou. Então, eu vou falar um pouco de uma outra atividade que a gente realizou. E no final eu vou apresentar o vídeo da participante Ellen, que não pôde estar presente hoje, porque ela felizmente conseguiu uma vaga na Fiocruz, mas deixou uma contribuição excelente aqui para a gente em formato de vídeo.
que foi um dos tópicos que a gente trabalhou no início do ano, na parte de comunicação, que é um assunto que está muito em voga no momento atual, mas eu vou falar um pouquinho antes do vídeo. Vamos voltar aqui para essa atividade. Essa atividade é uma atividade que eu denominei como título de Quem Sou Eu? Eles fizeram essa atividade no início do ano, onde eles teriam que falar sobre eles mesmos, e os textos foram muito curtos, porque é normal, as pessoas não sabem falar muito sobre si próprias. Isso, inclusive, é muito visto nas entrevistas de emprego, de estágio. E com os adolescentes não seria diferente. Mas agora, no meio do ano, após um semestre, nós refizemos essa atividade e eles refizeram esse texto de uma forma mais completa. Se no início do ano eles tinham que fazer um mínimo de 8 linhas, agora o mínimo foi 12. Então, eles já conseguiram escrever muito mais coisas a partir do que a gente viu. Como vocês podem ver nesses depoimentos aí. Cada depoimento desse refere-se a um participante diferente. Não deu para colocar de todos, porque ficaria muita coisa, já que os textos ficaram mais longos dessa vez. Um destaque desse primeiro depoimento é esse segundo parágrafo aqui, quando ele diz que, no começo, era meio difícil de lidar em grupo, porque se considera um menino meio difícil de lidar, mas confesso que agora está mais fácil. As dinâmicas ajudam bastante. Um segundo depoimento dessa participante, eu destaco essa fala aqui do segundo parágrafo, que, como eu falei com vocês, dos 5, 6, em relação à competência, tem muita relação com a competência. Ela disse aqui: consigo enxergar as coisas boas que me falavam, mas que eu pensava que não era capaz de conseguir por não me sentir boa o suficiente. No caso aqui, a palavra ficou faltando aqui. Talvez até na hora de copiar para cá a gente tenha esquecido. Não foi erro dela, não. E, para finalizar aqui, os temas que aprendi são muito importantes, pois cada um me fez pensar fora da caixa, querer aprender mais e mais. É o que a gente vai dar continuidade no segundo semestre. E no terceiro, mais uma vez aí falando da timidez, que é um ponto que a gente tem que sempre lembrar, e parabenizá-los por essa coragem de fazer uma apresentação online com outras pessoas assistindo, com câmera ligada, falando no microfone. Isso tudo é muito importante de destacar. Como esse participante destacou aqui, acredita que não seja mais tão tímido, acredita que está melhorando na comunicação, apresentando trabalhos em grupo e se comunicando de uma forma melhor e mais clara. E também citou as inteligências múltiplas aqui. Ele conseguiu identificar em si próprio. Tá? Então, agora, vou passar o vídeo da Ellen. E, no final, se vocês quiserem, podem fazer perguntas. Esse vídeo surgiu a partir de uma atividade que a gente fez no início do ano sobre comunicação. Quando a gente fala de comunicação em forma de apresentação, a gente tem que ler. As pessoas focam muito na linguagem corporal, no tom de voz, no ritmo e tudo mais. Mas o conteúdo do que a gente fala é muito importante. A gente não pode apresentar um trabalho, uma pesquisa, a partir do que a gente acha ser o certo. A gente tem que sempre diferenciar o que é fato do que é opinião. E, coincidência ou não, recentemente surgiu uma pesquisa que foi feita na rede pública, onde foi constatado que 67% dos estudantes da rede pública não sabem diferenciar o que é fato do que é opinião. E a Ellen fez um vídeo sobre isso. Vamos assisti-lo agora. Olá, você já parou para pensar... Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? O som? Então vamos ver. Olá, você já parou para pensar na grande diferença entre fato e opinião? Você sabia que, de acordo com um relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, cerca de 67% dos jovens brasileiros de 15 anos não sabem essa diferença? Mas, afinal, qual a importância de saber sobre isso?
Bom, meu nome é Ellen Matos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, vamos começar com a palavra fato. A palavra fato deriva do latim facto, que significa feito ou façanha. Basicamente, é algo concreto, algo que aconteceu e que não se tem dúvidas disso. Bom, mas e opinião? A própria etimologia da palavra opinião nos entrega o seu significado. Isso porque ela deriva do latim opiniones, que significa modo de pensar. Opinião nada mais é do que um pensamento, um julgamento pessoal, um ponto de vista. É a sua visão sobre um fato que ocorreu. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o nosso contexto atual. Estamos em uma pandemia da Covid-19, onde a gente também pode presenciar a proliferação da fake news, que contribui para que diversos indivíduos tomem decisões precipitadas. Bom, um grande exemplo disso é que várias pessoas estão decidindo não tomar as vacinas, o que, de acordo com a ciência, pode trazer consequências para o coletivo. Bom, isso também nos mostra como a gente necessita de um pensamento crítico durante esse momento delicado. Isso porque, quando você tem um pensamento crítico e você sabe diferenciar a opinião de um fato, você pode analisar se essa opinião está embasada em evidências verdadeiras. Basicamente, se há algum fato nessa opinião. Bom, então essa foi a minha ideia. Eu espero que tenham gostado e tenham uma boa tarde. Excelente, né, pessoal? Eu sou suspeito para falar, então deixo com vocês aí, se tiverem tido alguma dúvida. Essa foi a nossa contribuição do que conseguimos fazer até esse momento, né? Uma representação do que a gente conseguiu fazer, porque não daria para colocar tudo, né, em 1 hora. É muita coisa. Hamilton, parabéns. Eu vou tomar a palavra rapidamente, depois passar para o Walter. Parabéns pela apresentação, a todos os participantes, pelo engajamento e pela excelência nas apresentações. Realmente eu fiquei bastante emocionada e é a grande oportunidade da gente estar mais próximo também do que vocês realizam, né, ao longo do semestre. Então, eu tenho certeza que não foi somente eu que fiquei impressionada, mas todos os colaboradores que aqui estão. Muitíssimo obrigada, gratidão, e com certeza todos esses trabalhos serão, sim, depois apresentados em outras atividades que venhamos a fazer, porque são produções riquíssimas e que devem ser compartilhadas. Parabéns mais uma vez, Hamilton, pela liderança, familiares envolvidos, colaboradores, participantes, o nosso muito obrigada. Walter. Obrigado aí, Rosângela. Bom, estamos encerrando o segundo dia do IRCTEC. E, então, para nós, colaboradores, coordenadores, gerência, enfim, é uma vitrine do desenvolvimento pedagógico que a gente faz, porque tudo o que vocês apresentam é muito pensado antes de colocar em execução. Então, todas as pessoas que estão aqui, o time, formam parte desse processo. Aí, quero dar parabéns para todos os participantes. Eu tenho contato semanal, às vezes, através das palestras com a Aline, então conheço bastante eles. Eu lembro que quando vocês iniciaram, não entendia muito bem o que fazia o Instituto, de que se tratava, e hoje já sei que vocês compreenderam muito bem o que o Instituto faz, e como corolário disso, eu vejo aí o vídeo da Ellen. A Ellen é uma menina que está conosco há muito tempo, e o que ela fala de ter criticidade não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil diferenciar fato de opinião, porque isso é uma construção, isso não se aprende de um dia para o outro. E que é o que nos dá o arcabouço, quais são as bases nossas para ter criticidade, é ter conhecimento, ler, experimentar, errar. E eu vejo que ela, esse percurso, assim como vocês também estão fazendo, estão nesse caminho. E a gente, o Instituto sempre está atento à liberdade de opinião, liberdade de expressão. A gente quer que todo mundo se coloque, a gente não faz distinção de nada.
E eu vejo nessa oficina um grande potencial justamente para que o adolescente, o jovem que está nessa etapa de efervescência, se manifeste. Então, fico muito feliz aí das produções que vocês fizeram, como vocês desenvolveram, essa parte comunicativa também, que não é fácil, isso aí é um processo também, tem a ver muito com nossa construção interna, de como vamos enfrentar o mundo. E então, lembrando, quando vocês começaram, na primeira aula, que estava presente aí com a equipe, eu via nas caras de vocês que você não entendia muito bem o que era o Instituto e o que queríamos conseguir. E hoje, nesse espaço, eu vejo o rosto de vocês e sinto que vocês já entenderam qual é a nossa construção, qual é a nossa parte na construção de vocês. Então, eu queria encerrar dando os parabéns novamente para a equipe, para Milton. Segundo semestre também vamos encerrar com um espaço. Eu acho que vamos ter que abrir um pouco mais de tempo, porque a gente adora trocar com vocês. Vocês arrasaram, mandaram muito bem a todos. E a Milton é um trabalho que humaniza, né? A gente, a partir dessas propostas, humanizamos tudo o que está tecnicamente escrito, ou também polir um pouco tudo o que está acontecendo no nosso redor, que não são poucas coisas. Quando nós, com nossa atividade humana, estamos inseridos num contexto, a gente não está isolado. A gente tem família, você tem família, tem pais, que nessa idade todos os pais são chatos, depois que viram legais, quando a gente é velho que viramos legais. Eu já compreendi isso com minha filha adolescente. Então nesse processo chato que depois vou virar legal. E estamos numa pandemia, e temos o desafio da escola também. Enfim, nós entendemos tudo isso, e eu vi que vocês também entendem tudo isso, e vocês entregaram o melhor de vocês. Eu fico muito feliz, realmente. Essa oficina é muito importante para nós, é muito importante para o Instituto, e vocês entenderam muito bem que queremos fazer com vocês, como queremos ajudar vocês nessa oficina. Bom, para finalizar, não esqueçam, você tem o nosso parceiro da DEO, que você conhece muito bem, eles adoram vocês. Eles vão oferecer uma palestra na quinta-feira, só que o horário vai ser da manhã. Então, quem puder, se programe, porque eles só conseguem fazer no horário da manhã, 11 horas, palestrante. Vocês estão todos convidados, eles esperam ver vocês na quinta. E na sexta-feira, a gente tem a Motorola, é um parceiro que também nos apoia, não diretamente com vocês na aula, como a DEO está fazendo, mas é um parceiro que nos ajuda muito também na construção da oficina de ensino médio, como todo o Instituto. Ok? Então, sintam-se convidados. Um abraço grande aí para os pais, eu vi que participaram também pais, isso é fantástico. E, bom, então, equipe, deixo aí, se alguém quer se manifestar, por mim, foi perfeito, obrigado, e novamente parabéns para todos os envolvidos. Eu queria destacar também, rapidamente, antes da gente finalizar, que o momento que o nosso país está vivendo é um momento crítico, né? Muitos e muitos adolescentes e crianças fora das escolas. E a gente conseguir fazer um trabalho desse, em meio a essas dificuldades, é muito significativo. Parabéns pelo empenho de vocês. Eu só sou um colaborador, né? Eu dou algumas informações e vocês que constroem. Vocês se dedicaram, pesquisaram, tiveram coragem de participar. Coragem é muito importante e vocês merecem todos os aplausos aí. Continuem assim, porque é assim que a gente se desenvolve positivamente. É isso. Parabéns obrigado, a todos. galera. Parabéns, obrigado. Gostei Tchau, tchau. de ver o Gustavo participar. O Gustavo que também Gustavo é um querido. Não é? Oi. Gustavo é um querido. Fiquei bastante impressionada. Que bom trabalho está sendo feito. Um beijo para todos, parabéns a todos. Foi ótimo a tarde. Obrigado, Sônia. Até mais. Até mais. Até logo.